Olá, hoje respondendo a pergunta, dá para fazer pregas na máquina apenas? Eu já fiz um modelo de saia pregueada com frontura. Aí uma inscrita pediu se ela, na máquina apenas, poderia fazer pregas. Como fazer pregas para fazer uma saia atravessada com pregas? Aqui eu vou mostrar algumas maneiras de se fazer assim. Começa, tece normalmente, eleva a regulagem uma carreira, volta à regulagem anterior, faz o mesmo tanto de carreiras que foi feito aqui. Baixa a regulagem para o zero ou próximo ao zero, dependendo da linha que você está usando. Se não conseguir fazer na regulagem zero, coloca peso, porque a máquina vai precisar de peso. Fez uma carreira, eleva a regulagem novamente, traz esses pontos para cima, só nessa carreira aqui, faz a mesma quantia de carreiras. Regulagem alta, uma carreira, volta à regulagem normal. Baixa a regulagem para o zero, eleva as agulhas, volta à regulagem normal. E aqui nós temos o primeiro modelo de como fazer pregas, usando apenas a parte da máquina. Uma marcação em regulagem alta, uma marcação em regulagem pequena, uma em alta, uma em pequena. O que acontece, ela vai pregueando. Esse é um trabalho que precisa ser vaporizado. A regulagem alta faz marcação para um lado, a regulagem menor faz marcação da prega para dentro. Quando for colocado o cos, se é uma saia ou se é um vestido, colocado na máquina para fazer os pontos para cima, você coloca que ela dobre, que ela faça a prega, colocando os pontos ou costurando os pontos para que ele feche as pregas aqui em cima. Se essa é a intenção de preguear uma saia, você precisará fazer uma amostra para calcular quanto vai sobrar em centímetros aqui em cima na cintura. Ok? Essa então é a primeira dica. Segunda forma de fazer marcação para pregas. Seleciono 1 por 1, coloco o cabo no suspenso, faço duas carreiras, tiro do suspenso ou baixo os pontos. Faz a quantia de carreiras da prega. Seleciono novamente, aperto os dois partes ao mesmo tempo, seleciono a mesma agulha, desligo o parte,
faço a mesma quantia de carreiras da parte de baixo, elevo novamente, coloco no suspenso 2 carreiras, tiro do suspenso, aperto os 2 partes ao mesmo tempo, seleciono para cima as agulhas. Sempre é 1 por 1. Tiro do parte. E o trabalho é sempre assim, uma vez fazendo, colocando no suspenso. 2 carreiras, tiro do suspenso. Seleciono novamente. A primeira vez foi colocando no suspenso, agora é colocando no parte. Aciono os 2 ao mesmo tempo. Quando eu uso o parte, essa segunda carreira eu preciso selecionar novamente. Desligo o parte. E teço as carreiras da prega, a quantia que quiser para fazer a largura da prega. Essa é a segunda forma de fazer marcação. Ela faz uma marcação para o lado de fora, uma marcação para o lado de dentro. Para o lado de fora, forma uma pipoquinha. Para o lado de dentro, apenas uma sombra, que é onde vai ser dobrada a prega. Ela precisa ser vaporizada. Então, ao vaporizar, quando você vai vaporizar, você precisa dobrar prega por prega para fazer a forma dela na pipoquinha, para fora. Sempre, todas elas você faz a pipoquinha para fora. Vaporiza o lado direito. Depois vira e faz a marcação interna, que é nessa carreira onde foi o parte executado, você dobra e vaporiza. Vai dobrando, começa num lado e termina no outro. Dobra e vaporiza no avesso. A pipoquinha ficou marcada para o lado direito e essa do parte ficou marcada para o lado avesso. Outra forma de fazer pregas é tirando da máquina em linha de outra cor, ou quem tenha a garter bar, tira da máquina, vira o trabalho, estava no avesso para mim, viro o trabalho que ele fique direito para mim, coloco de volta para a máquina. Faço uma carreira, tiro com linha de outra cor. Viro o trabalho novamente e coloco os pontos para a máquina. Essa é a mais demorada das formas de fazer marcação, mas é uma forma também.
Fiz a quantia da prega, baixo a regulagem para 0, uma carreira, volto à regulagem normal, elevo os pontos. Se eu não elevar, eles não trabalham. Faço a quantia de carreiras da prega. Tiro com linha de outra cor. Viro o trabalho e faço a mesma marcação que foi feita aqui. Uma carreira, tiro com linha de outra cor e volto. Assim eu tenho uma marcação no avesso e uma marcação bem definida no direito. Eu vou repetir essas mesmas receitas e depois eu mostro o efeito dele no final. E aqui, pelo menos 3 formas de fazer pregueado na máquina. Com marcação no direito e para o avesso. Marcação no direito e no avesso. A mesma coisa, marcação no direito e marcação no avesso. Todas essas precisam ser vaporizadas e a vaporização precisa ser individual. Você começa numa lateral e faz primeiro o lado direito, dobrando na marcação, vaporizando. Depois vira a peça e faz a mesma vaporização, só que com a marcação do avesso. Ela precisa ser feita antes de colocar a parte superior da peça. Se for um cos, se for um vestido, que essa seja a continuação, também precisa ser feito antes a vaporização e depois a continuação da peça, certo? Aqui são marcações simples que podem ser feitas em qualquer tipo de máquina. E essas pregueadas são feitas apenas na parte da máquina, não usando frontura. Ok? 3 amostras, então, para hoje de como fazer pregas. Bom trabalho!